Eu apontei, você vê no título já do meu texto de hoje de manhã, né? Eu apontei justamente o fato de que Bolsonaro não foi impactado pelos escândalos, né? Em primeiro lugar, na Genial Quest, o Lula ainda poderia vencer, né, no primeiro turno, né? Num primeiro cenário, fica a diferença de 1 ponto, oscilando dentro da margem de erro, nos dois cenários um pouco maior, né? No terceiro cenário, em que só disputem o Lula, o Bolsonaro e a Simone Tebet, acho a diferença de 5 pontos em favor do Lula ainda poderia vencer no primeiro turno. Então, quanto ao segundo turno, a variação é pequena, né? Tudo dentro da margem de erro. Então, talvez Bolsonaro tenha crescido um pouco, né, no total. A diferença variou, acho, coisa de 3 pontos na Quest em relação a um mês, né? Diria, pode não ter acontecido nada. Esse não acontecer nada, e aí está a notícia. De fato, como você observou. Com 2 escândalos, 2 mega escândalos importantes, né? No caso da Quest, a Poder Data acho que faz a cada 15 dias, né? A Quest é mensal. No intervalo entre a pesquisa anterior e a pesquisa de agora, aconteceu a prisão dos pastores e, com uma diferença de 8 dias, o escândalo do assédio sexual na Caixa com a demissão do Pedro Guimarães. E, no entanto, Bolsonaro não se moveu. Ele ganhou 1 ponto na Quest. Ele tinha 30, agora tem 31. Né? Acho que é isso. Foi de 30 para 31. Né? Aliás, deixa eu só confirmar aqui. E teve um escândalo também, Reinaldo, que as pessoas estavam esperando que fosse aparecer, a história da Amazônia, o assassinato de Bruno e de Dom. Pode ter acontecido alguma coisa quando a gente olha os números da região norte, já chego lá, porque tem variações nas regiões que são importantes. Né? Então, o Bolsonaro de 30 para 31, em relação ao mês passado, o Lula de 46 para 45. Essa pesquisa, olha só, a pesquisa Quest, ela chega agora à 13ª jornada. Ela começou em julho do ano passado. Julho a julho, não são 12? Não, tio, não, são 13, porque você considera julho também entra. Né? Então, são 13 pesquisas. Sabe qual era o percentual do Bolsonaro, minha querida Fabiola? Na primeira pesquisa Quest, em julho do ano passado, ele tinha 28. Sabe quanto ele tem agora? 31. É pouca oscilação. 3 pontos. Sabe quanto o Lula tinha lá no começo? 44. Ele está com 44, com 45. O Lula nunca caiu abaixo de 44. Nunca caiu abaixo de 44, em 13 pesquisas. Bolsonaro chega a ser um número maior agora, 31, mas em empate absolutamente técnico. Sim, é verdade, ele já teve 21 em novembro do ano passado. Só que, ao longo do tempo, aconteceu o quê? O outro candidato de extrema-direita, o Sérgio Moro, abandonou a corrida. Os votos foram praticamente todos para Jair Bolsonaro. Um pedaço dos votos de João Dória também foi para Jair Bolsonaro. Bolsonaro está com 31. Né? A variação é muito pequena. Né? O que você tem é um cenário de estabilidade. Agora, sim, é preciso considerar. Com esses escândalos todos, 2 escândalos, uma ocorrência trágica, ele mantém o seu eleitorado, você tem aí, a gente é obrigado a concluir, né, que há uma resiliência, uma resistência do eleitorado do Bolsonaro impressionante e não vai baixar, e não vai diminuir. Ela tende a aumentar. Eu, sinceramente, escrevi isso, não esperava que fosse acontecer nada, porque o eleitorado do Bolsonaro, eu posso até ter usado essa imagem já aqui, se o Bolsonaro aparecer roubando pirulito de criança e dando peteleco no moleque, esse pirulito aqui, estapeando, vão perguntar, puxa, o que esse menino fez de mal para Bolsonaro? Não deve ser uma boa pessoa. Então, assim, não interessa o que aconteça. Não interessa o que aconteça, eles estão com o líder. Na verdade, o beber lhes assanha a sede, como diria Camões. Quanto mais o Bolsonaro fala, quanto mais absurdo ele faz, quanto mais essa turma fica com ele. Né? Mais fica com ele. Olhando a pesquisa Quest, você tem algumas coisas importantes.
caiu a diferença entre Bolsonaro e Lula no eleitorado feminino. Veja, cai a diferença no eleitorado feminino quando você tem o escândalo de assédio e quando você tem, no intervalo, aconteceram 2 casos pavorosos, vieram à luz, de estupro, e os bolsonaristas, com a devida vênia, se alinharam com os estupradores nos 2 casos. Com os estupradores. Porque a posição que eles assumiram em relação àquela menina. E mesmo no caso da atriz, que foi demonizada, a estuprada foi demonizada nas redes deles. No caso da menina, a defesa foi toda, inclusive de Bolsonaro, tratando uma criança como mãe. Não é? E agora o assédio, e tudo isso, e diminui a diferença. Diminuiu a diferença. Não é? Houve uma diminuição importante de diferença no Nordeste, mas a vitória do Lula ainda é esmagadora ali, embora com uma redução de diferença. Precisamos ver, isso vai se manter, vai continuar quando vier o auxílio emergencial, os R$200 a mais, essa tendência se mantém. Por outro lado, tem uma mudança drástica na pesquisa Quest que eu preciso entender no Centro-Oeste, inverteu no Centro-Oeste. O Lula, hoje, ganha em todas as regiões na pesquisa Quest, inclusive no Centro-Oeste. E também houve uma virada na região norte. Pode ser até que o caso da execução do Bruno Araújo Pereira e do Dom Phillips tenha... Dom Phillips, pode ser até que tenha algum impacto ali. Agora, de qualquer modo, o que resta aí, eu acho assim, passa-se um traço. O que nós temos? Depois de tudo isso, Bolsonaro mantém o seu eleitorado, Ciro não cresce, porque não cresceu. Né? Ele não é beneficiado. Quando a Quest testa cenários em que só ficam ele e a Simone, ele não cresce. Os outros candidatos saem, ele não cresce. Já Lula, se o Jannone sai, o Lula cresce. Né? Facilita uma vitória no primeiro turno. Né? Isso fica evidente ali. Né? Então, aparecer um terceiro nome a essa altura, desculpe, ou precisa acreditar num milagre que vai ser feito pela campanha eleitoral, eu acho muito difícil esse milagre ser feito pela campanha eleitoral, ou precisa apostar no indeterminado. Houve o indeterminado em 2014, houve o avião do Eduardo Campos que caiu, Marina quase vence, depois acabou dando o resultado inicial esperado. Né? Houve o indeterminado acidente que garantiu a eleição de Bolsonaro em 2018, houve a facada. Né? Agora, eu até escrevi esse texto no UOL, eu acho que o Bolsonaro resolveu, dessa vez, produzir ele mesmo o inesperado. Porque, ainda que eu possa esperar qualquer coisa de Bolsonaro, eu acho que o mundo político não esperava tamanha ousadia dele, do Centrão, com esse pacote de legalidades formidável que está aí. Né? Agora, eu não acho, então, que vá acontecer coisa diferente na eleição, aparecer um terceiro nome. Né? Eu acho, sim, que há uma resiliência demonstrada do eleitorado do Bolsonaro. Né? Me parece isso muito claro. Mesmo nessas pesquisas, então, presenciais, com entrevistas, etc. Né? E é bom que, então, os adversários fiquem atentos, no caso Lula, que acho que é com que ele pode concorrer no segundo turno, ou, eventualmente, haver uma vitória no primeiro, que ainda não está descartado. Né? E é preciso que a oposição dê uma resposta a essa ilegalidade toda, não obstante, né, garantindo os benefícios, porque não vai ter como ser oposição, calcule você, o Bolsonaro fez isso, ele está tentando transformar a oposição na responsável por tentar votar contra os benefícios, quando ele sabe que ele tem maioria para aprová-los. Né? Uhum. Então, aí nós vamos ver que impactos terá. Impacto terá. Eu não acho, de qualquer modo, isso já falei algumas vezes, escrevi uma coluna na Folha há uns 4 meses mais, né? Quase 5, acho. Eu acho que a eleição vai ser apertada. Né? Eu acho que a eleição vai ser apertada. Não é tranquila. A máquina é muito poderosa, nós estamos vendo.
Né? Você não acha que Lula ganha no primeiro turno? Você acha que Lula não ganha no primeiro turno? Eu acho difícil. Aí é preciso... Veja, vamos lá. Eu acho que a pesquisa Quest me apontou, eu tratei disso, um dos meus entretítulos ali trata disso. Eu acho que está claro que Bolsonaro tem um piso que é em torno de 30%. Faça chuva, faça sol, assédio, estupro, ladrão preso, diabo. Ele tem esse piso. E parece que o Lula, no primeiro turno, está com um teto em torno de 45%, até agora. Não? O que é que faria esse teto subir para tentar um primeiro turno? Faria esse teto subir se o Ciro desistisse. Não vai acontecer. Ele está radicalizando a retórica contra o Lula. Que tática é essa? Eu confesso que eu não sei. Né? Tem lá as coisas dele. Enfim. Eventualmente, a desistência do Janones, que tem os 2% importantes, e tem uma reeleição garantida para deputado. Vai manter a candidatura? Pode ter uma mudança aí, né? Porque esse jogo continua, né, o Reinaldo. Aliás, eu vou correr.